Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estamos gravando a leitura diária da lição 8, cuja lição estudaremos no dia 21 de agosto de 2022, sobre o seguinte tema: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição da revista de adultos, editada pela CPAD. Nesse terceiro trimestre do ano 2022, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desse trimestre é o amado pastor e professor José Gonçalves. Leitura diária de quinta-feira. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O tema para o nosso breve comentário: o propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja. O texto sagrado diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A igreja de Corinto era fervorosa. Os dons espirituais se manifestavam naquela igreja. O apóstolo Paulo reconheceu que nenhum dom lhes faltava. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 7. Apesar de serem enriquecidos com os dons espirituais, faltava-lhes maturidade espiritual. Havia muita meninice na igreja. Precisamos aprender a controlar as manifestações dos dons espirituais. Se todos os crentes falarem línguas estranhas ao mesmo tempo, não se pode ouvir o pregador, nem entoar hinos de louvor. O Espírito está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, e sim o Espírito do profeta. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. O Espírito Santo envia mensagem ao Espírito do profeta, e o Espírito do profeta lhe é sujeito. Isso quer dizer que o profeta pode reter a mensagem até o momento propício de entregá-la. Os dons do Espírito têm por finalidade edificar, isto é, fortalecer e preparar a igreja para o arrebatamento. Os dons do Espírito não têm a finalidade de enaltecer seus receptores, nem dar aos receptores o direito de se intrometerem na direção da igreja. A direção da igreja está a cargo do anjo da igreja, e é o anjo da igreja que prestará contas a Deus do rebanho que o Espírito Santo lhe confiou. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A advertência do Espírito Santo é: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.